Às vezes, a nossa alma insiste em permanecer onde o coração já foi ferido muitas vezes. Insiste em alguém que, no fundo, já não está mais conosco, emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. E por mais que doa admitir, há situações em que a única explicação possível é essa. Deus não quer que você continue insistindo naquela pessoa. Mas por quê? Não é apenas sobre o outro. Muitas vezes é sobre você, sobre o que você está ignorando em si mesma, sobre o quanto tem se afastado da sua própria verdade para manter algo que só existe na memória, na esperança ou na carência. Deus não tira alguém da sua vida para te castigar, mas para te proteger. E quando ele começa a fechar portas, ou quando a relação começa a se tornar emocionalmente desgastante, mentalmente confusa ou espiritualmente vazia, é o sinal mais claro de que existe um limite sendo ultrapassado. Um limite que talvez você mesma tenha deixado de respeitar, o seu. Continuar insistindo em quem já não se alinha mais com o seu caminho pode te adoecer. Em silêncio, você vai perdendo a leveza, a fé em si mesma e, aos poucos, até a confiança em Deus. Porque parece que Ele está te negando algo que você quer muito, mas na verdade está te livrando de algo que poderia te machucar ainda mais lá na frente. Esse vídeo é um convite para refletir. E se essa ausência for na verdade uma forma de cuidado? E se o fim for a chance de um novo começo? Mais verdadeiro, mais leve, mais seu? A primeira coisa que acontece quando você insiste em alguém que Deus não quer para você é que a sua paz começa a desaparecer. E geralmente não é de uma vez, é aos poucos. Você vai perdendo o sono, a concentração, o entusiasmo. Começa a se sentir ansiosa sem saber porquê, insegura mesmo quando não houve nenhum motivo concreto. É o tipo de angústia que não tem explicação lógica, mas tem raiz espiritual. Insistir em alguém que não é mais parte do seu caminho gera conflito interno. Sua alma sente que algo está fora de lugar, e esse desalinhamento se transforma em inquietação emocional e até física. Você tenta forçar uma conexão que já não flui e isso te cansa, mesmo que você não admita. Espiritualmente, é como remar contra a maré. A sensação de vazio cresce, não porque a pessoa está ausente, mas porque a presença dela já não preenche. Porque o que mantém a ligação é o medo da perda e não mais o amor verdadeiro. É nesse ponto que muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas, de Deus e até da própria capacidade de amar. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um chamado para a libertação. Quando a paz começa a ir embora, é sinal de que você está insistindo onde não há mais bênção. A segunda coisa que acontece quando você insiste em alguém que Deus não quer para você é que você começa a se perder de si mesma. Você vai se adaptando, se moldando, se diminuindo, sem perceber. Começa a abrir mão do que acredita, do que sonha, do que precisa. Deixa de ser quem você é para tentar manter alguém que, na prática, já não está mais emocionalmente disponível. E quanto mais você se esforça para ser suficiente, mais distante fica de si. Psicologicamente, isso gera um enfraquecimento da identidade. A autoestima se abala, porque sua validação passa a depender da reação do outro. Você começa a viver em função de agradar, de evitar conflitos, de se encaixar em algo que claramente não te respeita, nem te acolhe. E o mais cruel é que nesse processo você começa a acreditar que o problema é você, que se tentar mais, amar mais, ceder mais, vai funcionar. Mas Deus não quer te ver anulada. Ele não te criou para viver mendigando afeto ou implorando por presença. Quando alguém exige que você se abandone para ser amada, essa pessoa não está alinhada com o amor que Deus quer para sua vida. Espiritualmente, é como silenciar a voz da sua alma. E toda vez que você silencia o que sente para manter o que machuca, você se afasta não só de si, mas também de Deus. Porque Ele habita onde há verdade. E onde você precisa se esconder, Ele não te quer. A terceira coisa que acontece quando você insiste em alguém que Deus não quer para você é que os sinais se intensificam. As coisas começam a dar errado. As conversas se tornam difíceis. Os desentendimentos aumentam. E até o que antes parecia leve começa a pesar.
Situações desconfortáveis se repetem, como se a vida estivesse tentando te dizer o tempo todo: não é por aqui. Só que quando estamos emocionalmente envolvidos, a tendência é negar esses sinais. A gente acha que é só uma fase, que todo relacionamento passa por dificuldades, que vai melhorar. Mas nem sempre é isso. Em muitos casos, o que está acontecendo é um alinhamento espiritual sendo desfeito, porque a permanência dessa pessoa na sua vida já não cumpre mais um propósito. Psicologicamente, é nesse estágio que surgem os padrões de repetição. Você vive as mesmas dores, passa pelas mesmas frustrações, tenta as mesmas conversas e nada muda. Isso gera exaustão mental e emocional. Você começa a andar em círculos, gastando energia com algo que já deu o que tinha para dar. Espiritualmente, é um ponto decisivo. Deus, em sua sabedoria, respeita o seu livre-arbítrio, mas Ele também te ama demais para não te alertar. Então, os sinais vão ficando mais fortes, mais evidentes, mais difíceis de ignorar, até chegar o momento em que a vida te obriga a parar, ou a sofrer até entender. Os sinais não são castigo, são misericórdia. A quarta coisa que acontece quando você insiste em alguém que Deus não quer para você é que você começa a confundir apego com amor. E isso é perigoso. Você começa a achar que não consegue viver sem a pessoa, que a dor da ausência é pior do que o sofrimento da presença, que qualquer coisa é melhor do que o vazio que fica quando ela vai embora. E nesse ponto, você já não sabe mais se está lutando por amor ou por medo da solidão. Essa é uma armadilha emocional comum. O cérebro associa aquela pessoa à ideia de segurança, mesmo que ela não traga paz. O medo de recomeçar, de perder o vínculo, de admitir que acabou, te prende, e o que era relação vira dependência. Você se acostuma com o desconforto. E pior, começa a achar que isso é o normal. Psicologicamente, é o estágio da idealização rompida e da carência inflamada. Você se agarra à relação não por aquilo que ela é, mas por tudo que você queria que ela tivesse sido. E o apego se disfarça de sentimento puro, mas não é amor. Porque o amor de verdade não cobra sua paz como moeda de troca. Espiritualmente, quando o apego toma o lugar do amor, você se desconecta da fé. Começa a achar que precisa fazer as coisas acontecerem à força. Mas Deus não abençoa o desespero. Ele sustenta o que é real, o que é recíproco, o que é leve. Apego é ruído. Amor é presença. A quinta coisa que acontece quando você insiste em alguém que Deus não quer para você é que você atrasa os planos que Ele tem para sua vida. Porque enquanto você insiste no que não é, o que deveria ser, fica esperando. E Deus, por amor, não vai misturar o que é sagrado com o que ainda está te ferindo. Ele não entrega a colheita enquanto você insiste em manter raízes em solo seco. Esse atraso não é castigo, é proteção. É Deus esperando você se reconhecer de novo. Porque há coisas que só chegam quando você está inteira, consciente, disponível. E enquanto você está presa ao ciclo de dor com alguém que não te corresponde, o que realmente foi preparado para você não tem espaço para entrar. Psicologicamente, isso gera a sensação de estagnação. Nada parece fluir. Nem relacionamentos, nem projetos, nem sonhos. É como se sua vida estivesse travada. Mas a verdade é que não é a vida que parou. É você que está parada em alguém que já foi embora, mesmo estando presente. Espiritualmente, o apego ao que não é seu cria bloqueios, fecha portas. E só quando você solta, quando confia, quando entrega, é que Deus libera o novo. O novo amor, a nova fase, a nova versão de você mesma. Libertar-se não é sobre desistir, é sobre acreditar que existe algo maior. Porque existe. E começa quando você escolhe não insistir mais, onde Deus já te mostrou que não tem mais caminho. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Rick Olli Reflexões para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.